A família para a qual trabalho de babá tem um quarto secreto no porão, e na semana passada a gente precisou usar. Comecei a cuidar das crianças dos Caldwell em setembro, depois de responder a um anúncio que pagava quase o dobro das outras famílias da vizinhança. A vaga tinha uns requisitos bem fora do comum: checagem de antecedentes obrigatória, referências de pelo menos 3 famílias diferentes, curso de primeiros socorros e disponibilidade para dormir lá, caso aparecesse alguma emergência de última hora. A maioria dos empregos de babá não parecia entrevista para cargo do governo, mas o salário era bom demais para deixar passar e eu precisava dar um jeito nos meus empréstimos estudantis. Conheci a Catherine Caldwell pela primeira vez numa cafeteria no centro, e nos primeiros 30 minutos da conversa, ela só fez perguntas que não tinham nada a ver com cuidar de criança. Como você reage sob pressão? Já teve que tomar uma decisão rápida que envolveu a segurança de alguém? Tem casos de dependência química ou doença mental na família? Fui respondendo com sinceridade, mas por dentro já me perguntava: que tipo de família precisa de uma babá que sabe lidar com crise? A Catherine devia ter uns 30 e poucos anos. Estava toda alinhada numa roupa cara e discreta, com aquele jeito sério de quem sempre segura a onda. Ela explicou que o marido, Dominic, trabalhava como consultor financeiro e vivia viajando a trabalho, inclusive para fora do país e por semanas. Tinham 2 filhos, Finn, de 10 anos, e Iris, de 7, os dois muito inteligentes e educados, segundo ela. Tinham acabado de se mudar para cá fazia uns 6 meses por causa do emprego do Dominic, e ainda estavam se adaptando. A Catherine me disse que trabalhava de casa com algo de análise de dados e precisava de alguém de confiança para ficar com as crianças depois da escola e em algumas noites. Até aí tudo normal, mas aí ela comentou que a casa tinha umas medidas de segurança diferentes e que eu precisava aprender o que fazer. Falou disso como se fosse só um portão difícil de abrir, mas alguma coisa no tom dela me deixou nervosa. Perguntei o que ela queria dizer com medidas de segurança e ela só respondeu com um sorriso meio estranho: a gente vai ver isso no seu primeiro dia. A casa dos Caldwell ficava num daqueles condomínios novinhos, onde todas as casas parecem que saíram do mesmo projeto. Grandes, modernas, jardim impecável, garagem de 3 carros. Por fora era o retrato da normalidade, daquelas casas de churrasco no fim de semana, criança brincando na rua e bicicleta encostada no muro. Mas no dia em que a Catherine me mostrou a casa, comecei a notar uns detalhes nada normais. Todas as janelas tinham um sensor que apitava se abrissem mais de uns 15 centímetros. Câmera pra todo lado, menos nos quartos e banheiros. E ela garantiu que só olhavam se houvesse algum problema. A porta da frente e dos fundos tinham trava biométrica. Só digital cadastrada abria. E ela cadastrou a minha, avisando que só 4 pessoas tinham acesso. Ela, Dominique, eu e a babá antiga, que tinha ido embora no mês anterior. As crianças nem tinham código, o que achei meio estranho. Até ela explicar que estavam ensinando responsabilidade e segurança primeiro. Finn e Iris eram discretos. Pareciam mais velhos do que realmente eram pelo jeito de falar e agir. O Finn tinha o cabelo escuro e o olhar atento igual ao da mãe, sempre analisando tudo antes de responder. A Iris era pequena pra idade dela, usava trancinhas louras e vivia mordendo o lábio quando tava pensando. Os dois eram educados além da conta. Estavam sempre pedindo por favor e obrigado pra tudo, e só mexiam nas coisas depois de pedir autorização. Naquela primeira tarde, preparei um lanche e ajudei na lição de casa, enquanto a Catherine trabalhava lá em cima, no escritório. Parecia tudo em ordem até a Iris derrubar o suco, e na hora, começar a chorar e pedir desculpas sem parar, como se tivesse feito o pior dos crimes, não só derrubado uma bebida. Limpei tudo e tentei acalmar, dizendo que acidente acontece, mas ela insistiu, só parando depois que o Finn colocou a mão no ombro dela e falou baixinho algo que nem conseguia entender. Dali pra frente, os dois passaram o resto da tarde andando em ovos, quase sem fazer barulho nenhum. No fim do dia, a Catherine me chamou na cozinha e disse que tinha mais uma coisa pra mostrar. Me levou até o porão, que mais parecia uma sala de TV ajeitadinha, com sofá antigo e televisão. Só que ela foi até um painel perto do aquecedor, colocou a mão e abriu uma porta secreta pra um quartinho pequeno, uns 2,5 metros por 3. Lá dentro tinham 2 camas de solteiro, estante de água e comida armazenada, kit de primeiros socorros, um balde com tampa e um telefone fixo pendurado na parede. Tinha um tablet mostrando as câmeras da casa e uma tranca pesada que só trava por dentro. Esse é o quarto seguro, explicou a Catherine. Se um dia precisar, leva as crianças pra cá e tranca tudo por dentro. O telefone liga direto pra empresa de segurança particular deles, não pra polícia. Quero que você treine a abrir essa porta 3 vezes pra pegar prática. Perguntei em que situação eu teria que usar um quarto desses, e a Catherine ficou com uma cara impossível de decifrar. Já tivemos umas questões de segurança no trabalho do Dominic. Nada pra se preocupar, mas a gente prefere estar preparado. Pelo jeito dela, entendi que aquele era todo o papo que eu ia ter. Pedi que me ensinasse o código do cofre, 4 dígitos que davam SAFE no teclado, e ela mostrou como ver se as câmeras estavam funcionando. Se desconfiar de qualquer coisa estranha, mesmo que você nem saiba explicar direito, confia no seu instinto e desce com eles. Melhor um susto à toa do que arriscar a segurança das crianças. Fui embora daquele dia meio inquieta, tentando convencer a mim mesma de que tem gente mais precavida no mundo. Vai ver, o Dominic lida com informação sigilosa e já recebeu ameaça de algum cliente bravo. Talvez a Catherine seja ansiosa, e aquilo tudo faça ela se sentir mais segura. Preferi nem imaginar o tipo de ameaça que faz alguém precisar de um quarto do pânico escondido. Nos meses seguintes, a rotina ali foi ficando natural pra mim. Ia de segunda a quinta, 3 às 8, e de vez em quando pegava um sábado ou domingo se a Catherine tinha algum prazo urgente. As crianças aos poucos foram confiando, e, aí, descobri que o Finn era apaixonado por astronomia, e sabia todas as constelações visíveis do nosso hemisfério, enquanto a Iris era fissurada em biologia marinha e vivia com livros enormes sobre o fundo do mar. Os dois tinham estudado em casa até aquele ano, e ainda estavam se acostumando com a rotina da escola, o que explicava um pouco da timidez deles com os outros. Não tinham muitos amigos, mas pareciam muito à vontade juntos, criando brincadeiras elaboradas no quintal onde Finn sempre virava um astronauta, e Iris, uma cientista dos oceanos. Depois do primeiro dia, nunca mais fui até o quarto de segurança, e com o tempo, quase esqueci que ele existia. As câmeras de vigilância e as fechaduras com impressão digital acabaram virando parte da decoração, tão comuns quanto qualquer outra excentricidade da casa. Dominique voltava das viagens a cada poucas semanas, e eu mesma só cruzei com ele umas poucas vezes. Era alto, magro, cabelos grisalhos, e tinha aquele jeito distraído de quem está sempre com a cabeça longe. Sempre foi educado comigo, mas raramente puxava assunto, geralmente sumindo no escritório assim que chegava.
As crianças ficavam eufóricas quando ele aparecia, andavam atrás dele pela casa contando novidades, mas ele parecia meio desconfortável com tanta dedicação, como se não soubesse direito o que fazer com tanta atenção. Já a Catherine ficava mais aliviada com o marido em casa, até relaxava um pouco, mas não tirava os olhos dele, como se analisasse a cada instante o humor do Dominique. Numa noite, quando estava indo embora justamente quando Dominique tinha acabado de voltar, acabei ouvindo os dois discutindo na cozinha. A voz de Catherine era baixa, mas dura, falando de promessas não cumpridas e prazos estourados. Dominique respondeu que estava resolvendo tudo e que ela precisava confiar nele. Saí de fininho antes que percebessem que eu estava ouvindo. A quinta-feira em que tudo mudou, começou igual a qualquer outra. Peguei as crianças na escola às 15h15 e demos uma passada na biblioteca para Iris devolver livros sobre o oceano e pegar outros. Finn quis um livro sobre buracos negros. Complicado para a idade dele, mas deixei mesmo assim. Chegamos em casa por volta das 4. Preparei maçã com pasta de amendoim para eles enquanto faziam a lição na mesa. Catherine estava no andar de cima, em reunião pelo computador com a porta fechada. Tudo estava dentro da mais absoluta normalidade até umas 5h30, quando do nada os dois pararam tudo e ficaram olhando para a porta da frente. Eu não tinha ouvido nada, mas eles ficaram imóveis, lápis suspensos no ar, paralisados. Só então ouvi também um carro entrando na garagem. Não seria estranho se Catherine estivesse esperando visita, mas Dominique só voltaria dali a uma semana. Fui até a janela e vi um SUV preto com vidros escurecidos estacionado atrás do carro da Catherine. Dois homens de terno saíram, e o jeito que andavam me deixou com o coração na boca. A campainha tocou e olhei a imagem pelo tablet ao lado da porta. Os dois estavam na varanda, de óculos escuros mesmo com o sol se pondo. Um deles mostrou um distintivo diante da câmera, dizendo que eram agentes federais e precisavam falar com Dominique Caldwell. Senti a boca secar. Tinha algo naquele clima todo que não parecia certo, mas eu não sabia explicar. Chamei a Catherine lá de cima, e a porta do escritório se abriu na mesma hora. Ela desceu correndo, olhou para a câmera e ficou completamente pálida. Agarrou meu braço com força e só disse: "Porão." Comecei a perguntar o que estava acontecendo, mas ela me cortou na hora. Disse que não dava tempo de explicar nada e que eu precisava levar as crianças para o quarto de segurança imediatamente. O jeito dela, o pânico na voz, não me deixaram duvidar. Peguei Finn e Iris pela mão e fui rápido para a escada do porão, enquanto Catherine foi até a porta da frente. Atrás de mim, ouvi ela falar no interfone que só abriria com mandato e identificação adequada. As crianças não falaram nada enquanto descíamos. Parecia até que já estavam acostumadas com aquele tipo de situação, indo com a mesma calma determinada da mãe. Me atrapalhei um pouco no painel da parede antes de lembrar a sequência, mas logo a porta do quarto de segurança se abriu. Entramos juntos e tranquei o cadeado pesado, com as mãos tremendo. Do tablet, vi Catherine ainda falando com os homens na porta. Um deles segurava papéis, talvez um mandado, mas não dava pra ver direito. O outro olhava em volta, com a mão na cintura, com cara de quem podia sacar alguma coisa a qualquer momento. Catherine balançava a cabeça e apontava pros documentos. Metade firmeza, metade proteção. De repente, chegaram mais carros. 3 viaturas da polícia com as luzes ligadas e mais um SUV escuro. Policiais com equipamentos táticos começaram a cercar a casa e me senti assistindo a um filme, não cuidando das câmeras de uma família para quem eu era babá. Finn se sentou numa beliche e abraçou Iris, os dois em silêncio, mas assustados. Perguntei se sabiam o que estava acontecendo. Finn balançou a cabeça, mas havia algo no olhar dele que me dizia que lá no fundo, ele já esperava que esse dia pudesse chegar. Mamãe disse que talvez um dia alguém viesse atrás do papai, e se isso acontecesse, era pra gente vir aqui e esperar até ela buscar a gente, explicou. Iris sussurrou que o pai estava com problemas, mas nunca contava quais. Disse que já tinham mudado de casa 3 vezes nos últimos 2 anos, e sempre que se mudavam, a mãe dizia que era por causa do trabalho do pai. Mas tanto ela quanto Finn já tinham ouvido várias discussões deles por causa disso de madrugada. Sentei na outra cama e peguei o celular para chamar a polícia, mas Finn me impediu. Apontou pro telefone fixo da parede, dizendo que só podia usar aquele e para ligar apenas no número que a mãe tinha programado. Peguei o aparelho e ele discou sozinho, atendido por alguém que disse o nome de uma empresa de segurança que eu nunca tinha ouvido falar. A moça do outro lado pediu um código de acesso, mas eu não tinha, já que a Catherine nunca me passou nenhum. Expliquei quem eu era e que tinha trazido as crianças para o quarto de segurança, porque havia agentes federais na casa, por ordem da Catherine. O tom dela mudou, ficou ainda mais formal e profissional, pedindo para eu aguardar na linha enquanto ela tentava contato com a senhora Caldwell. Ouvi sons de teclas, vozes misturadas ao fundo, conversas que não conseguia entender. Depois de um tempo, ela retornou dizendo que já estava tudo sob controle, que eu deveria permanecer no quarto de segurança com as crianças até que a própria Catherine ou Dominique viessem nos buscar. Só eles. Se qualquer outra pessoa tentasse abrir a porta, mesmo alegando ser da polícia, eu não deveria abrir de jeito nenhum, e tinha que ligar de novo para aquele número imediatamente. Ela perguntou se precisávamos de mais alguma coisa, e eu dei uma olhada nas prateleiras cheias. Tinha comida e água suficiente para vários dias, se fosse o caso. Embora pensar em ficar trancada ali tanto tempo deixasse meu peito apertado. Respondi que estávamos bem, e ela avisou que alguém viria me atualizar dentro de 1 hora. Pelas imagens das câmeras, vi os policiais entrando na casa naquele instante, com a Catherine parada de lado, braços cruzados e o rosto completamente fechado. Eles reviravam tudo com método, abrindo armários, mexendo nos móveis, fotografando cada detalhe. Um dos policiais desceu até o porão, e eu só faltava prender a respiração, enquanto ele examinava a sala de recreação. Mas ele nem desconfiou da porta camuflada do quarto de segurança. O painel da parede era feito para sumir no resto, e só quem soubesse onde apertar podia notar que ele não era parte normal do porão reformado. Depois de uns 40 minutos, os policiais começaram a sair, levando caixas de papéis e o que parecia equipamento de informática. Vi a Catherine conversando com uma mulher de blazer azul marinho, alguém claramente no comando, que não parava de gesticular para uns papéis. Não dava para escutar o que diziam pelas câmeras, mas dava para ver que a Catherine estava tanto furiosa quanto apavorada. Por fim, toda a movimentação policial se dissipou, sobrando só uma viatura, e um policial ficou de plantão na porta da frente. Os federais se mandaram nas SUVs, e a casa ficou em silêncio. Passou mais meia hora até a Catherine descer para o porão. Vi pelo monitor. Ela caminhou até o painel e pressionou a mão contra ele, e a porta abriu com um clique. Ela entrou, com o rosto esgotado, envelhecida como se tivesse passado uns bons anos ali em poucas horas. Sentou-se pesadamente na cama ao lado do Finn, puxou os filhos para bem perto e abraçou com tanta força, sem falar nada por um tempão. Depois me encarou e disse que me devia uma explicação. Foi aí que contou que o Dominique era contador forense há 15 anos, investigando crimes financeiros e lavagem de dinheiro para várias empresas. 2 anos antes, ele descobriu uma fraude enorme numa empresa para a qual fazia consultoria, com milhões de dólares girando por meio de laranjas e contas no exterior. Assim que denunciou, gente poderosa ficou determinada a impedir que ele conseguisse testemunhar.
Receberam ameaças e aconteceram uns acidentes que a polícia insistia em chamar de coincidência, mas ela tinha certeza de que não era. Carros seguindo por semanas, o alarme da casa parando do nada, o escritório do Dominique arrombado, e só sumiram os arquivos dele. Catherine contou que estavam numa espécie de proteção à testemunha, mas nada oficial, porque o Dominique ainda não tinha sido convocado. Uma firma de segurança particular ajudava em cada nova mudança, dando documentos e casas provisórias. O quarto seguro nunca foi exagero, era simples necessidade diante de tantas ameaças reais. Ela achou que aquela casa seria a última, que a correria tinha acabado, mas a investigação acelerou, e de repente os federais queriam o Dominique presencialmente para depor. Ele foi levado para um local sigiloso sob proteção, por isso os agentes vieram atrás dele na casa. Catherine não ia revelar o paradeiro dele antes de se certificar de que tudo era sério mesmo e que a família estava protegida. O policial na porta estava ali teoricamente para proteção, mas Catherine deixava claro que não confiava muito que um policial local desse conta de quem já tinha driblado tanta segurança. Disse que a gente ia ter que passar a noite ali dentro enquanto ela decidia o que fazer, e que talvez precisássemos sair de novo já no dia seguinte. As crianças escutaram tudo com uma calma doída. Ficava óbvio que já tinham passado por isso mais de uma vez, largando escola, amigos, casa, sempre de um dia para o outro. Iris perguntou se conseguiria terminar o ano letivo, mas Catherine não teve como prometer. Finn quis saber se o pai estava a salvo. Catherine garantiu. Estava sim, protegido por federais no lugar mais seguro possível. Eu fiquei tentando entender em que momento fui parar no meio de um caso desses, com proteção de testemunhas e investigação federal. Perguntei para Catherine se sair não seria melhor, se minha presença não aumentava o risco para eles. Ela só balançou a cabeça. Disse: agora você já faz parte dessa história e sinceramente eu preciso de ajuda. Explicou que não dava conta de cuidar das crianças, gerenciar a segurança e lidar com advogados do Dominique sozinha. Me pagaria 3 vezes mais pelo tempo que fosse preciso e entenderia se eu quisesse ir embora. Mas ver aquele olhar cansado, o desespero, o medo por causa dos filhos, não consegui ir. Falei: eu vou ficar. Naquela noite dormimos todos juntos no quarto seguro, apertados naquele espaço pequeno. Catherine levou mantas, travesseiros e organizou o tablet para ficar de olho nas câmeras. Eu acordava toda hora e via Catherine sentada no chão, de vigília, com o telefone na mão e olheiras fundas. À meia-noite trocaram um policial da porta. Outra viatura chegou, a anterior foi embora. Catherine acompanhou tudo pelo monitor e fez uma ligação que eu não ouvi, provavelmente para confirmar a troca com a empresa de segurança. Dormi mal, com o coração acelerado e cheia de perguntas para as quais eu não tinha coragem de procurar resposta. Quando amanheceu, o telefone da Catherine tocou às 6 e ela atendeu na mesma hora. Só dava para ouvir o que ela respondia. Entendi. Quanto tempo? Quando? Ao desligar, avisou: daqui a 2 horas a gente vai sair. Cada um só pode levar o que couber em uma mochila. O resto da semana foi um turbilhão de hotéis, carros alugados e mudança atrás de mudança. Catherine tirou as crianças da escola sem previsão de volta e avisou que, por hora, ela mesma cuidaria dos estudos deles em casa, até as coisas acalmarem. A empresa de segurança conseguiu uma casa provisória em outro estado, mas precisavam de uns dias para preparar. Enquanto isso, fomos ficando em motéis baratos onde só aceitavam dinheiro. Nunca 2 noites seguidas no mesmo lugar. O pagamento também vinha sempre em dinheiro. Catherine puxando notas de um envelope que parecia não ter fim. As crianças faziam dever nos tablets enquanto nos movíamos de um canto a outro, e eu ajudava a corrigir ortografia e matemática em quartos cheirando a desinfetante e carpete velho. De noite, Catherine fazia ligações do banheiro, com o chuveiro ligado para abafar, e eu ficava com Finn e Iris vendo TV com o volume alto. Eles nunca reclamavam, nunca perguntavam quando tudo aquilo ia acabar. Apenas seguiam o fluxo, com uma força de adaptação que só quem já passou por muita coisa conhece. No 5º dia, Catherine recebeu um telefonema que mudou completamente seu semblante. Ela saiu do quarto de motel para atender e voltou chorando. Disse: Dominique depois hoje de manhã e deu tudo certo. Melhor do que todo mundo esperava. A defesa bem que tentou desacreditá-lo, mas a documentação dele era minuciosa e o depoimento, super detalhado. O juiz elogiou a coragem dele e a promotoria saiu confiante de que conseguiria as condenações. Mais importante, o principal réu teve a liberdade negada e ficou sob custódia federal, o que acalmou bastante o clima, diminuindo o risco imediato. Catherine anunciou: agora podemos ir para a casa segura, um sítio numa área rural de Montana, registrado em nome de terceiros, sem ligação nenhuma com a família. A ideia era ficar por lá até o julgamento terminar e a sentença sair, provavelmente coisa de 3 a 6 meses. Depois disso, eles ainda iam decidir se mudariam de vez ou tentariam retomar a vida normal de algum jeito. Na prática, a casa segura era uma casa térrea bem isolada, no meio de um terreno de 40 hectares, cercada de montanhas e árvores, com o vizinho mais próximo a quase 5 quilômetros. Tinha toda a estrutura de segurança da casa anterior, câmeras por todos os lados, portas reforçadas e um quarto forte no porão, só que maior e ainda melhor abastecido. Catherine explicou: a empresa de segurança mantém vários imóveis assim para clientes em situação de risco. Receberíamos mantimentos entregues uma vez por semana, e ninguém podia sair do terreno de jeito nenhum. As crianças iam estudar em casa, sem contato com o mundo lá fora. Eu podia ficar com eles e ajudar como quisesse, ou voltar para minha vida, que mesmo assim, ela continuaria me pagando até o fim do ano como forma de agradecimento. Isolamento dava medo, mas pensar em deixar Finn e Iris parecia ainda mais impossível. Eles já tinham perdido estabilidade demais, e eu tinha me tornado alguém constante para eles nos últimos meses. Falei para Catherine: vou ficar até o final do julgamento. Viver no interior de Montana era estranho, quase surreal. Eu e as crianças criamos uma rotina nova: aulas pela manhã, caminhadas no meio do mato à tarde e filmes à noite. Catherine trabalhava de casa, sempre trancada em reuniões por vídeo, e saía do escritório com o rosto tenso, mas determinado. Dominique seguia em custódia protegida, em outro lugar, e só conversavam por canais seguros, monitorados pelo FBI. Catherine deixava as crianças falarem em vídeo com ele uma vez por semana, e parecia que eles queriam atravessar a tela para abraçá-lo. Dominique tentava manter o clima leve, perguntava da escola, enchia os filhos de carinho, mas dava para sentir o peso em seu rosto. O julgamento ia levar uns 4 meses, e a gente só tinha passado 3 semanas naquele exílio em Montana. O tempo parecia não passar quando seu universo se resumia a 40 hectares, e as mesmas 4 paredes. Uma noite, cerca de um mês depois de chegarmos, a energia simplesmente caiu. Depois de alguns segundos, os geradores entraram em ação, mas Catherine ficou alerta na mesma hora, de um jeito que me deixou gelada. Ela checou as imagens das câmeras no tablet e não viu nada estranho. Nenhum carro, ninguém entrando. Mesmo assim, pegou o telefone e ligou para a empresa de segurança. Relatou a queda e pediu um diagnóstico geral do sistema. Enquanto ela falava, ouvi um barulho lá fora. Podia ser
ser um animal, podia ser o vento, mas bastou para os dois pequenos arregalarem os olhos para mim. Catherine desligou e avisou. A empresa de segurança vai mandar alguém checar os fios, mas, por precaução, é melhor descermos pro quarto forte. Já tinha dado tempo de eu relaxar e quase esquecer que estávamos ali escondidos de pessoas perigosas, mas aquela queda de energia me deu um choque de realidade. Descemos para o porão, Catherine abriu o quarto forte, e os quatro entramos juntos. Com os geradores ligados, ainda tínhamos luz, câmera funcionando, mas ela não quis arriscar. Trancou a porta de segurança e ficou de olho nas telas enquanto eu jogava cartas com as crianças numa das camas. 1 hora, 2 horas se passaram. A empresa ligou de volta avisando que o diagnóstico era simples. Um galho caíra em cima de um cabo, a uns 2 quilômetros da casa. A equipe de manutenção só viria pela manhã, mas fora isso estava tudo sob controle. Catherine relaxou, mas recomendou. Mesmo assim é melhor passarmos a noite aqui. As crianças acabaram dormindo. Eu cochilava e acordava cada vez que Catherine se mexia ou o celular tocava. Depois das 3 da manhã, despertei de vez e vi que ela encarava a câmera da entrada. Telefone no ouvido, sussurrando aflita. Tem um veículo se aproximando sem farol. Tenho certeza de que não é a equipe de manutenção, porque eles só viriam de manhã. Deu pra ver na tela uma caminhonete escura subindo devagar pela estrada. E meu coração disparou. Catherine desligou e avisou. Acorda os pequenos, mas precisa ser em silêncio. Sacudi Finn e Iris, e fiz sinal para eles não falarem nada. Catherine ficou grudada na tela enquanto 2 homens saíam do carro, ambos de roupa escura carregando algo que podia ser ferramentas grandes ou armas. Impossível saber direito na penumbra. Eles foram chegando, bisbilhotando as janelas, procurando um jeito de entrar. Um deles tentou forçar a porta da frente, viu que estava trancada, e começou a mexer com alguma coisa. Talvez um pé de cabra, talvez outra ferramenta para arrombar. Catherine já estava ao telefone de novo. Passou nossa localização e avisou. Precisamos de ajuda urgente. Tem 2 homens armados tentando entrar na casa. A atendente respondeu. A polícia está a 20 minutos daí por causa do isolamento. Fique escondida e mantenha a linha aberta. Abracei Finn e Iris e nos encolhemos no canto mais afastado da porta. Catherine apagou as luzes do quarto forte e a gente ficou acompanhando tudo só pelo brilho azul das telas. Os homens conseguiram arrombar a porta da frente e entraram revistando tudo, cômodo por cômodo, sem disfarçar barulho. Era nítido que procuravam alguém ou alguma coisa. Dava pra ouvir móveis sendo arrastados, portas batendo. Um deles subiu, outro ficou pela sala, os 2 focados, cada um com uma missão. Até que escutei passos descendo a escada do porão e senti meu peito travar. Catherine apertou meu ombro e sussurrou. A porta do quarto forte é a prova de som, e só aparece pra quem já sabe que ela existe. Mas precisamos ficar totalmente em silêncio. Um dos homens já estava no porão, olhando ao redor na sala de recreação, e eu via tudo pela câmera enquanto ele circulava, curioso. Ele chegou a passar bem na frente do painel que escondia a nossa porta, tão perto que, se não fosse o concreto no meio, dava pra eu encostar nele. Pegou o celular, ligou pra alguém, e Catherine aumentou um pouco o volume do tablet pra gente tentar escutar. A voz dele era áspera, impaciente, dizendo pra pessoa do outro lado da linha que a casa estava vazia, sem nenhum sinal de vida. A resposta veio baixa, não consegui entender, mas ele rebateu dizendo que já tinham vasculhado tudo, inclusive o porão. Perguntou se deviam esperar a família voltar, mas pelo jeito recebeu um não, porque balançou a cabeça e falou que iam sair dali mesmo. Subiu, encontrou o comparsa, e os 2 foram embora pela porta da frente, que tinham arrombado. O barulho do caminhão ligando confirmou que eles estavam indo embora de vez, e só aí Catherine respirou aliviada. Mesmo assim, ela ficou mais uns 20 minutos de olho nas câmeras, sem dizer uma palavra, até finalmente a polícia chegar com as luzes azuis piscando. Antes de abrir pra gente, pediu pelo sistema que os policiais mostrassem os documentos na frente das câmeras. Depois, eles ouviram o relato da Catherine, analisaram a porta destruída e tudo que foi revirado na casa. Viram marcas de ferramentas nas janelas e sinais de que os caras estavam equipados até pra cortar cadeado se precisasse. Catherine mostrou todas as imagens gravadas, os homens, o caminhão, e os policiais avisaram que iam divulgar as fotos e checar se alguém reconhecia. Mas no fundo todo mundo ali sabia que pegar esses sujeitos era difícil, e que, mesmo se pegassem, ia aparecer outro mandante qualquer pra continuar. Catherine ligou pra empresa de segurança na mesma hora, dizendo que não dava mais pra ficar ali. O endereço tinha vazado de um jeito ou de outro, e a ordem era sair imediatamente. No dia seguinte, ainda de madrugada, já estávamos de malas prontas, deixando pra trás o esconderijo em Montana, que no fim das contas não era tão seguro quanto a gente tinha acreditado. A empresa transferiu todo mundo pra um novo endereço na Nova Inglaterra, uma casa diferente, em nome de empresa de fachada e sem nenhuma ligação com as anteriores. Catherine suspirou e disse que se sentia uma peça de xadrez, sendo empurrada de um lado pro outro, sempre correndo atrás do prejuízo e nunca conseguindo se antecipar ao perigo. Os 3 meses seguintes foram uma repetição desse roteiro. A gente ficava algumas semanas em cada lugar, começava quase a se acostumar, até alguma coisa estranha acontecer. Um carro parado tempo demais na rua, uma ligação esquisita, um entregador curioso demais, e Catherine já determinava, hora de mudar de novo. As crianças nem desfaziam as malas direito. Viviam só com o que cabia, porque ninguém mais tentava fingir que aquela vida era normal. Finn parou de falar dos livros de astronomia. Iris nem pegava livro na biblioteca sabendo que não ia dar tempo de terminar. Os 2 foram ficando mais quietos, fechados. Só aí comecei a perceber de verdade como aquilo estava mudando eles. Não era mais só medo, era cansaço, um esgotamento que criança nenhuma deveria sentir. Catherine também estava por um fio, emagrecendo, com as mãos trêmulas de tanto estresse e noites mal dormidas. No começo ainda segurava a barra, mas à medida que os meses iam se acumulando, dava pra ver que ela estava se desgastando, aos poucos perdendo a força. O julgamento acabou finalmente no fim da primavera, e todas as condenações saíram. 40 anos pro principal, de 15 a 30 pros comparsas, bens confiscados. O depoimento do Dominic foi decisivo, e o juiz fez questão de elogiar publicamente a coragem dele. Catherine chorou quando recebeu a notícia, como se as semanas de tensão pesassem de repente muito menos. Contou pras crianças que logo o pai delas ia estar em casa, que a vida de verdade estava prestes a recomeçar. A empresa de segurança organizou o último traslado, dessa vez pra uma cidade onde nem Catherine, nem Dominic tinham qualquer ligação. Um recomeço com identidade e passado novos. Não era proteção à testemunha formal, mas na prática funcionava igual. Passaram a ser a família Bennett, e eu tive que me acostumar a nunca mais usar os nomes antigos. Dominic iria trabalhar remoto, sob outra identidade, e Catherine continuaria com o serviço de análise de dados feita de casa. As crianças foram matriculadas como Finn e Iris Bennett, e quem sabe ali conseguissem finalmente fazer amigos de verdade, e parar
tirar tempo suficiente para manter as amizades. Para mim, o trabalho terminou oficialmente quando eles já estavam instalados na nova casa. Vida nova de verdade. Catherine me pagou direitinho, ainda me deu um bônus generoso, suficiente para eu quitar dívidas e garantir um bom pé de meia. Ela me agradeceu de coração por ter ficado até o fim, por proteger os filhos e nunca querer saber mais do que eu precisava. Disse que muita gente teria largado mão logo no começo, mas que eu tinha aguentado firme no meio de todo aquele caos e medo. Na hora da despedida, as crianças choraram, e eu não segurei as lágrimas, porque me apeguei a eles mais do que imaginei que fosse possível. Perguntaram se um dia eu voltaria para visitar, e Catherine falou que talvez, algum dia, se tudo ficasse tranquilo. Mas no fundo a gente sabia que era melhor cortar de vez. Nenhum laço com o passado era mais seguro para eles. Abracei forte os dois, pedi coragem. Falei para sempre lembrarem que eram mais fortes do que imaginavam. Finn me sussurrou dizendo que eu era a pessoa mais corajosa que ele já conheceu, e aquilo quase me desmontou. Tentei voltar para minha rotina, mas nada mais parecia normal. Qualquer barulho me assustava. Eu vivia olhando por cima do ombro. Não conseguia assistir jornal sem lembrar de tudo o que acontece por trás das cortinas. Coisas que ninguém imagina. Pensava na família Caldwell, agora Bennett, ou fosse lá o nome, e torcia para que finalmente tivessem encontrado paz. Me vinha à cabeça o quarto seguro no porão. Quantas vezes a gente se escondeu ali, sempre na dúvida se aquele ia ser o dia em que tudo ia mesmo dar errado. Pensava em como aquela casa parecia comum vista de fora. Só mais uma família num bairro tranquilo, mas por dentro era só tensão e medo, porque nunca dá pra saber o que acontece de verdade na vida dos outros. Não dá pra imaginar as ameaças que enfrentam, ou o que precisam fazer pra sobreviver. Às vezes aquela casa dos sonhos com um jardim sempre bem cuidado esconde um quarto secreto no porão, e em certos momentos, não tem outro jeito além de utilizá-lo. Muito obrigada por ter acompanhado a história até aqui. Se você curtiu, não esquece de deixar seu like, comentar e se inscrever para não perder o próximo capítulo. Se você gostou da nossa história, considere-se se inscrever no canal para acompanhar nosso trabalho e, se possível, deixe o like.